Vamos dar início ao Jornal da Tarde, a começar, como sempre, os títulos. O ano de 2024 não será fácil. Perspectiva: o vice-primeiro-ministro Olavo Correia garante que o Orçamento de Estado vai responder às demandas no plano interno e externo, nesse contexto de múltiplas crises. Neste Jornal das 13 vamos ter também a reação de partidos políticos, a mensagem do Presidente da República, a mensagem de Ano Novo. O Presidente da República está fragilizado por causa da polémica em torno da Primeira-Dama. Terá sido esta uma das razões que levou José Maria Neves a não fazer observações na promulgação do Orçamento de Estado para este ano. É o que diz o comentador José António dos Reis. Seleção masculina de handball prossegue esta semana com os preparativos, tendo em vista a sua participação na CAN Egito, que começa já no dia 17 de janeiro. Cabo Verde declara 2024 ano da saúde mental, com participação das consultas de psicoterapia pelo NPS. É uma das questões que o governo deve colocar na agenda deste ano. É o que defende o psicólogo e diretor do Centro de Atendimento Psicológico, Jacob Vicente. Autoridades marroquinas interceptaram mais de 1.000 migrantes que pretendiam ir para a Espanha em várias operações em localidades do norte do país. Os votos da boa tarde, um feliz ano de 2024 com muita saúde e boas realizações para todos, e também a Rádio de Cabo Verde renova os votos de juntos continuarmos neste novo ano com saúde e tudo de bom aos amigos ouvintes da Rádio de Cabo Verde aqui no país, mas também na nossa vasta diáspora. Damos início a este Jornal da Tarde. Vários assuntos em destaque, naturalmente, o Orçamento do Estado para este ano e também reações à mensagem do Presidente da República, José Maria Neves. E este ano não será fácil, é o que perspectiva o Vice-Primeiro-Ministro Olavo Correia. Garante que o Orçamento do Estado vai responder às demandas no plano interno e externo, nesse contexto de múltiplas crises. Um ano que começa com o ajuste salarial dos funcionários do regime geral da administração pública na ordem dos 3%. Edneia Barros com mais detalhes. Estabilidade, proteção dos vulneráveis e reformas económicas são as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2024, diz o Vice-Primeiro-Ministro. Olavo Correia garante que o orçamento foi projetado para responder às demandas nesse contexto marcado por incertezas devido às crises a nível interno e externo. O Vice-Primeiro-Ministro assegura que o governo vai ser rigoroso para atingir a meta preconizada com base em 3 prioridades. A primeira tem a ver com a estabilidade. Estabilidade da moeda, se quisermos da inflação. Estabilidade de rendimentos das pessoas, salários, remunerações, pensões. E estabilidade macroeconómica, que pode ser medida através do rastro da dívida pública em percentagem do PIB ou do déficit orçamental em percentagem do PIB. Em segundo lugar, a proteção dos mais vulneráveis. Nesta matéria, nós, nos últimos anos, quase que duplicamos o valor global das despesas alocadas à proteção social. E, em terceiro lugar, as reformas. As reformas ao nível do ambiente do negócio, clima de investimentos, reestruturação do setor empresarial do Estado, ao nível do mercado laboral, ao nível do ecossistema de financiamento da economia cabo-verdiana. A agenda de reformas, conforme Olavo Correia, tem como foco reforçar o plano da retoma económica em Cabo Verde, com base na urgência, velocidade e impacto para os cidadãos. Já em matéria de execução do Orçamento do Estado, frisa que é fundamental controlar a dívida pública, os riscos fiscais, sobretudo que advêm das empresas públicas, e implementar reformas que têm que ver com o plano de retoma. 6 milhões de contos disponíveis para a economia cabo-verdiana, com taxas de juros na ordem dos 4,5%, por carência de 6 meses, para pagar a 5 a 10 anos em função da tesouraria ou do investimentos, mas também uma linha de retoma que pode ser revolving em função da sua boa utilização para ajudarmos as empresas no financiamento para que elas possam criar empregos e gerar rendimentos para os nossos concidadãos. O aumento do número de beneficiários da Prestação Social para cerca de 26 mil, vamos passar de 2 mil para mais de 9 mil cabo-verdianos beneficiados com
o rendimento social de inclusão. Um aumento passa de 143 mil contos em 2023 para mais de 600 mil contos em 2024. O aumento do salário mínimo, nós consentimos um aumento da massa salarial em 3% para a administração pública, que está a ser concretizado através da implementação do PCFR. Se o cenário internacional se mantiver, o ano inicia-se em cativação ao nível dos orçamentos dos ministérios, para que os ministérios executem o seu orçamento, acrescenta Olavo Correia. O presidente do PICV vê a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, José Maria Neves, como sendo uma crítica explícita à forma como o governo tem atuado em algumas áreas. A segurança, aponta Rui Semedo, é um dos setores onde José Maria Neves deixa alguns recados ao governo. Vivemos situações ainda críticas de insegurança. O pior de tudo isso é que, tendencialmente, estamos a acomodarmos-nos e a naturalizarmos as situações de insegurança e situações graves praticamente não nos chocam, não nos provocam indignação. Aconteceu ainda nesta quadra das festas a eliminação pública de um cidadão num bairro extremamente povoado, muito populoso, em plena rua, em pleno dia. E o que nos mostra que a situação, de facto, é muito grave. Grave é também a situação que se vive nos transportes marítimos e aéreos, que, sublinha Rui Semedo, não passou incólume a mensagem do chefe de Estado. Já não é novidade para ninguém que vivemos uma crise no setor dos transportes, tanto aéreos como marítimo. É uma crise de eficiência, crise de eficácia, uma crise de organização, uma crise de respostas, uma crise de políticas que afeta diretamente as pessoas, as famílias, as ilhas, a economia do país. Na mensagem de Ano Novo do Presidente da República, Rui Semedo destaca ainda o apelo feito ao governo para que dialogue com os dados, as classes profissionais, visando procurar respostas para os problemas que os afligem. A referência que o Presidente da República faz a vários conflitos mundiais, desejando que esses conflitos cessem o mais rapidamente possível, é igualmente enaltecida pelo líder do PICV, que classifica a mensagem de Ano Novo do chefe de Estado, José Maria Neves, como ampla e abrangente. Vamos continuando aqui neste jornal a ouvir as mensagens ou reações àquilo que disse José Maria Neves na sua tradicional mensagem de Ano Novo, mas para já de análise também com o comentador da Rádio de Cabo Verde, José António dos Reis, na sua primeira análise deste ano. Considera que o Presidente da República, José Maria Neves, vive neste momento alguma fragilidade, tudo por causa da polémica em torno do salário da Primeira-Dama. Terá sido esta uma das razões que levou José Maria Neves a não fazer observações na promulgação ao Orçamento de Estado para este ano, como terá feito no ano anterior, é o entendimento de José António dos Reis. Não fez seguir o orçamento promulgado, não é, com uma mensagem como fez para a Assembleia, não é, como fez da última vez, ou creio das duas últimas. Exato, sim. No entanto, fez como que uma reafirmação daquilo que já tinha dito da outra mensagem, de que algumas preocupações dele mantêm-se, portanto, o que ele inscreveu na mensagem anterior continua, por assim dizer, em vigor. Mas eu acho que, sobretudo, ele faz a reafirmação, sobretudo no plano da política externa, de que Cabo Verde defende a Carta das Nações Unidas e o direito internacional humanitário. Essa frase faz como que uma reafirmação de que Cabo Verde não pode ser indiferente aos apelos do secretário-geral das Nações Unidas, não é? Quando pede uma pausa humanitária e Cabo Verde não apoia. Cabo Verde prefere abster-se e, sobretudo, quando está em causa uma situação objetiva, né, de violação grave de direitos humanos.
2024 será um ano de muita disputa, assim considera José António dos Reis, até porque Cabo Verde dará início a um novo ciclo eleitoral que começa com as eleições autárquicas, pese embora o país viver constantemente em campanha eleitoral, como diz o comentador. Em Cabo Verde vive-se permanentemente em campanha eleitoral. Terminam umas eleições, em vez de se serenar e tentar fazer um exercício no sentido de promover a união em torno dos grandes objetivos nacionais, o que infelizmente acontece é a radicalização, portanto, das posições, e tanto é assim que nós temos vários órgãos exteriores da Assembleia, né, por serem roubar os seus mandatos ou então de se eleger novos titulares e suponho que há entidades que já quase estão a duplicar o mandato. No caso da ARCO, não é? Da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. É uma situação que põe em xeque a própria democracia, uma vez que os órgãos que não estão investidos de legitimidade não estão na situação de ilegalidade, mas a legitimidade dos seus titulares estão em causa de alguma forma. Refira-se que o Presidente da República manifestou-se esperançoso de que 2024 seja um ano com menos pobreza e também desemprego e desigualdades sociais. Na sua tradicional mensagem de Ano Novo, José Maria Neves exortou a todos no sentido de terem confiança e alento suficientes para acreditar que 2024 será um ano de paz, principalmente pela cessação dos conflitos com evidente desprezo pela vida humana. O MPD considerou que a mensagem do Presidente da República foi marcada por um foco excessivo nos problemas. Para o partido que sustenta o governo, José Maria Neves ignorou os avanços substanciais alcançados em 2023. A reportagem com Ernestina Lopes. A mensagem, segundo Luís Carlos Silva, secretário-geral do MPD, foi proferida num contexto onde o Presidente da República está ainda a gerir os contornos da polémica à volta do salário da Primeira-Dama. Pelo que tivemos um Presidente num esforço muito grande para não parecer fragilizado e a tentar projetar a dignidade, a credibilidade e a estatura que o cargo deve ter. Lamentavelmente, vemos o mais alto cargo do país exposto a esta situação, que, com certeza, compromete a dignidade, a integridade e deveriam ser inerentes ao cargo do Presidente da República, o guardião maior da Constituição e do princípio da legalidade. Quando temos um Presidente que falha em proteger o Estado de Direito, em proteger a Constituição e em proteger o princípio da legalidade, temos um Presidente que está assim frágil. Mas temos um percurso a fazer, um percurso que será de esclarecimento do que é que aconteceu. Na visão do MPD, partido que sustenta o governo, a mensagem transmitida pelo Presidente da República foi marcada por um foco excessivo nos problemas. José Maria Neves, sublinha Luís Carlos Silva, tentou ignorar os avanços substanciais alcançados em 2023. A título de exemplo, no setor dos transportes, temos de sinalizar que não há retrocesso. Já não se registram os acidentes e naufrágios que ocorreram durante a governação do PAICV. No entanto, reconhecemos que o nível de serviço prestado ainda não está no nível que ambicionamos, mas é inegável o progresso significativo alcançado, um feito que não pode ser desconsiderado. É imperativo reconhecer os desafios enfrentados pelo governo e a resolução proativa, progressiva e consistente que tem sido adotada. 2023 foi também um ano de conquistas para a nação cabo-verdiana, que não mereceram destaque na mensagem do Presidente da República. A título de exemplo, fizemos uma extraordinária gestão da dívida pública que caiu dos 160% para 110% do PIB, que fez de Cabo Verde o segundo país do mundo que mais reduziu a dívida pública, sendo ultrapassado apenas pela Grécia.
Reação do MPD às mensagens de Ano Novo do Presidente da República transmitidas ao país no último dia de 2023. Está com o Jornal da Tarde da sua Rádio de Cabo Verde. Faltam 11 dias para o início da Copa Africana de Futebol, CAN, que começa no dia 13 deste mês, na Côte d'Ivoire. A seleção cabo-verdiana inicia hoje o seu estágio. Os primeiros dias vão ser em Portugal. O Bissa leva para CAN 26 jogadores. Para já há uma mexida na convocatória. O avançado Giannini, que tinha sido uma das grandes surpresas na lista divulgada na semana passada, já não entra nas contas. O jogador de 31 anos lesionou-se ao serviço do seu clube, Al Fateh, na Arábia Saudita. É pelo menos o que avança a Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Para o lugar de Giannini foi chamado o avançado Gilson Benchimol, da equipa B do Benfica. Os convocados começaram a chegar ontem a Troia, distrito de Setúbal, que é onde irá decorrer o estágio nos próximos 4 dias. Na sexta-feira, a seleção cabo-verdiana viaja para a Tunísia, onde irá continuar a preparação. No dia 10, há jogo particular com o combinado local. A Tunísia é uma seleção parecida com a do Egito, adversário de Cabo Verde na CAN. Daí a Federação Cabo-Verdiana de Futebol ter optado por esse jogo com os tunisinos, como justifica Mário Semedo. Vamos para a Tunísia fazer um jogo com a seleção da Tunísia, convite da Federação da Tunísia, em que analisamos outras propostas, mas esta da Tunísia, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista desportivo, consideramos-la a melhor. Isso porquê? Porque a Tunísia é uma equipa que tem as características do Egito, o adversário nosso na primeira fase do CAN, e também, como eu disse, a proposta financeira para nós foi a melhor. Tunísia será a última paragem da seleção de Cabo Verde de futebol antes de rumar para a Costa do Marfim, para a Copa Africana de Nações. Vai ser a 4ª participação dos Tubarões Azuis na CAN. Cabo Verde está no grupo B com Egito, Gana e Moçambique. A CAN começa no dia 13 de janeiro e logo no dia seguinte Cabo Verde joga com, portanto, a seleção cabo-verdiana tem o seu primeiro desafio. O primeiro duelo é com o Gana. Depois, no dia 19, os Tubarões Azuis medem forças com Moçambique e fecha a seleção a fase de grupos no dia 22, enfrentando o Egito. E a seleção nacional masculina de handball realiza esta semana um jogo-treino com a sua congênere de Angola, da preparação para o Campeonato Africano CAN, que acontece de 17 a 27 também deste mês no Egito. A informação é confirmada à Rádio de Cabo Verde pelo selecionador Jorge Rito. Nós até viajamos para o Egito, vamos ter 2 semanas de trabalho, vamos continuar com as nossas preocupações de aperfeiçoamento, tanto dos sistemas táticos que estamos a trabalhar em termos defensivos, como também na organização de ataque. Já temos as ideias implementadas, agora precisamos criar rotinas entre os jogadores, de maneira a que eles consigam perceber os timings certos para fazer as coisas. Nesta primeira semana, como estava a dizer, nós temos 2 jogos de treino programados. Temos um jogo já na quinta-feira, dia 4, com Angola, e temos outro jogo de treino no sábado, dia 6, com outra equipa aqui da Zona Centro. E depois, na derradeira semana que iremos fazer aqui em Portugal, o estágio será em Lisboa. E nessa última semana, digamos assim, antes de viajar para o Egito, temos um jogo de treino marcado com o Belenenses, embora eu ainda esteja à procura de mais 1 ou 2 jogos para fazer nessa semana. Depois de uma pausa de 2 dias, a seleção de Cabo Verde, sénior masculina de handball, retoma amanhã quarta-feira o estágio. Vão ser mais 2 semanas de treinos até que chegue ao Campeonato Africano, o CAN, que começa, já dissemos, no dia 17 e decorre até 27 de janeiro no Egito. Cabo Verde está no grupo A com República Democrática do Congo, Ruanda e Zâmbia. 13h20. Cabo Verde declara este ano como sendo o ano da saúde mental, com participação das consultas de psicoterapia pelo INPS
é uma das questões que o Governo deve colocar na agenda deste ano de saúde mental, a ser proclamado já amanhã pelo Governo. A ideia é defendida pelo diretor do Centro de Atendimento Psicológico. Jacob Vicente considera que a participação do INPS é fundamental. É fundamental. Eu penso que já até vergonhoso para o caso de Cabo Verde, extremamente vergonhoso, que nós tenhamos com participação para outras especialidades na área de saúde e vamos considerar 2024 como ano de saúde mental e o próprio Estado não participa para as pessoas tenham a saúde mental, para democratizar esta procura. Eu, como trabalhador, eu tenho o direito de procurar quem eu quiser para tratar e onde eu quiser, porque eu faço o meu desconto. Assim como temos, por exemplo, 30 sessões de fisioterapias, por que não podes ter 30 sessões patrocinadas pelo INPS para fazer as suas sessões de psicoterapia? Jacob Vicente acolhe com satisfação a decisão anunciada pela Ministra da Saúde sexta-feira passada a propósito das obras de remodelação da psiquiatria da Praia. Filomena Gonçalves confirma que as obras vão ser retomadas, mas clarifica que o objetivo é construir o alinhamento com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS. As orientações, as recomendações da Organização Mundial de Saúde é para que não existam hospitais psiquiátricos. As orientações são para que dentro das estruturas hospitalares que existam alas psiquiátricas. Por quê? Porque os doentes psiquiátricos devem estar inseridos na comunidade. Os doentes psiquiátricos devem ter um acompanhamento permanente das estruturas de saúde de cuidados primários. E os hospitais centrais, tendo ou terão as alas psiquiátricas, quando houver necessidade, sim, para compensação dos doentes que carecerem. O diretor do Centro de Atendimento Psicológico, com a visão, mas propõe a abordagem da sua saúde mental comunitária. O Centro de Atendimento Psicológico tem estado a trabalhar, a conversar com os líderes das associações comunitárias de Cabo Verde, neste sentido. Consiste basicamente em criarmos uma rede em que as pessoas são capacitadas nas suas comunidades, através das associações comunitárias, para fazermos as intervenções primárias na área da saúde mental, ensinar as pessoas a fazerem as intervenções, a prestar os primeiros socorros psicológicos na própria comunidade. Estas pessoas serão capazes de fazer filtragem. Através deste filtro, os que vão chegar ao centro de saúde para o médico, um clínico geral ou os psicólogos já são pessoas que já têm algum filtro na própria comunidade e depois os médicos, os psicólogos do centro de saúde serão capazes de fazer o filtro daqueles que podem avançar para o serviço de psiquiatria. Jacob Vicente defende que a construção de alas psiquiátricas em todas as cadeias centrais de Cabo Verde deve ser equacionada no quadro de programação associada ao Ano de Saúde Mental, que deve ser institucionalizado ainda, portanto, hoje, por resolução do Conselho de Ministros. A Polícia Nacional faz balanço positivo da Operação Natal e Fim de Ano na região Fogo Brava. A instituição, diz a Fernando Tavares, acredita que o resultado é fruto de um trabalho preventivo da polícia e do comportamento ordeiro da própria população. Anabela Varela. Foi uma época festiva sem situações e acidentes graves. A Polícia Nacional faz um balanço positivo da Operação Natal e Fim de Ano na região Fogo Brava, que desta vez começou mais cedo, a 1 de dezembro de 2023. Durante os dias de festa, apenas situações corriqueiras. Maiormente detenções e para posse de droga, e posse de arma, para desobediência, para posse de arma branca, e introdução na casa alheia, condução sob efeito de álcool, condução sem habilitações e para VBG. Festa de final de ano decorre na maior tranquilidade durante o fim de semana ali. No registro, 3 detidos em flagrante delito, 2 para furto, 3 para posse de droga, 2 mais 3 para condução sob efeito de álcool, 2 para condução ilegal e 1 para VBG. São situações normais que não se espera sempre, tal qual nesse período ali, mas não é nada que põe em causa nós e
objetivo que não tinha traçado para esse período. Dos 13 detidos, 12 já foram presentes ao Ministério Público. Quanto a apreensões de drogas, trata-se de pequenas quantidades de padinha e cocaína. Comparativamente ao período homólogo, o resultado é bastante melhor e o comandante Fernando Tavares acredita que isso deve-se a um maior empenho na prevenção por parte da polícia e uma maior consciencialização por parte do público. E a percepção que não tem não melhora bastante esse ano. No próprio nível de acidente, não tive muito menos acidente que ela não tem certeza. A nível próprio de brigas na via pública, desordem também, esse ano nunca registra nenhum. Não acredita tudo que as coisas liam tanto, consciencialização de população, mas também não vai mais sério para o terreno. Todo ano não começa 15 de dezembro, mas esse ano não começa a 1 de dezembro, com operações principalmente a nível de trânsito, a nível de ruas, e daí não acredita, mas que as duas conciliações de casos e factual e origina esse resultado que não tive agora. Entretanto, a Operação Natal e Fim do Ano termina no próximo dia 5 de janeiro. Caminhamos para a reta final deste Jornal da Tarde, aqui nas antenas da sua rádio de Cabo Verde. Sismo no Japão causa até agora 48 mortos. O primeiro-ministro japonês admitiu numerosas vítimas e danos materiais significativos. No entanto, está suspenso o alerta de tsunami. Salvar vidas é prioridade e está-se agora a travar uma batalha contra o tempo, pelo menos é o que diz o chefe do governo japonês, acrescentando que é fundamental que as pessoas presas nas casas sejam resgatadas imediatamente. O sismo teve epicentro na península de Noto e levou as autoridades a ativar o alerta de tsunami que esteve em vigor durante 18 horas. As autoridades marroquinas interceptaram 1.110 migrantes que pretendiam ir para a Espanha em várias operações em localidades do norte do país, próximas das cidades espanholas de Ceuta e Melilla. As Forças Armadas dizem que o trabalho é complexo, mas que terão que dar a devida resposta para resgatar e também apoiar as pessoas. Segundo dados oficiais das autoridades espanholas, entre 1 de janeiro e 15 de dezembro do ano passado, entraram em Espanha de forma ilegal, em embarcações precárias, mais de 51 mil pessoas, o número mais elevado dos últimos 5 anos. O número de chegadas de migrantes nesta situação, a Espanha até 15 de dezembro de 2023 já superou o registrado em qualquer ano civil completo desde 2018, quando as autoridades espanholas registraram a entrada de mais de 57 mil pessoas a bordo de várias embarcações em condições muito difíceis. Cerca de 72% das chegadas de migrantes à Espanha ocorreram nas Ilhas Canárias, que registraram um pico inédito de 561 chegadas, tendo acolhido mais de 37 mil migrantes, de acordo com informações avançadas pelas estatísticas oficiais de Espanha. É o fim deste jornal, quando já são 13 horas e 29 minutos em Cabo Verde. Neste jornal, ano 2024 não será fácil, é o que perspectiva o vice-primeiro-ministro. Mesmo assim, Olavo Correia garante que o orçamento do Estado vai responder às demandas no plano interno e externo, neste contexto de múltiplas crises, nomeadamente as guerras que estão a afetar o mundo inteiro neste momento. Reações à mensagem de fim de ano do Presidente da República. A MPD considera que a mensagem do Presidente da República foi marcada por um foco excessivo nos problemas. Para o partido que sustenta o governo, José Maria Neves ignorou os avanços substanciais alcançados em 2023. O PICV, diz o seu presidente, vê a mensagem de Ano Novo de José Maria Neves como sendo uma crítica explícita à forma como o governo tem atuado em algumas áreas. A segurança, aponta Rui Semedo, é um dos setores onde José Maria Neves deixa recados ao governo. O Presidente da República está fragilizado por causa da polémica em torno da Primeira-Dama.
Terá sido esta uma das razões que levou José Maria Neves a não fazer observações na promulgação do Orçamento do Estado para este ano, pelo menos é o que diz o comentador da RTC, José António dos Reis, no Fora da Caixa hoje. A seleção masculina de handball prossegue esta semana com os preparativos, tendo em vista a sua participação na CAN Egito, que começa no dia 17 de janeiro. A seleção de Cabo Verde realiza esta semana um jogo-treino com a sua congênere de Angola. Cabo Verde declara 2024 Ano da Saúde Mental, com participação das consultas de psicoterapia pelo INPS. É uma das questões que o governo deve colocar na agenda deste ano de saúde mental, cuja proclamação deverá acontecer já amanhã, é o que defende o diretor do Centro de Atendimento Psicológico. Autoridades marroquinas interceptaram mais de 1000 migrantes que pretendiam ir para a Espanha em várias operações em localidades do norte do país, próximas das cidades espanholas de Ceuta e Melilla, conforme avançaram as Forças Armadas da Espanha. Muito boa tarde, votos de boa escuta, fique bem sempre com a Rádio de Cabo Verde, em nome de toda a equipa, feliz ano. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.